Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada. Lembrando, @bitdove no Twitter. @bitcoinheiros, claro. Não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Regaça o like. Hoje eu vou falar sobre regular o Bitcoin, regulamentação. O Banco Central aí se expressando aí em relação ao Bitcoin. Fica comigo. Oh yeah! Essa aqui é a notícia, uma notícia do Livecoins, né? Saiu no Valor Econômico, se eu não me engano, a notícia original, que tem essa manchete: regular o Bitcoin é irrelevante, diz Campos Neto, presidente do Banco Central. Vai ser difícil evitar comparações entre o real digital e o Bitcoin, até que mais detalhes sejam informados, né? Pois é, de acordo com o Roberto Campos Neto, escrito aqui pelo Gustavo Bertolucci, esse artigo lá no Livecoins, alright? De acordo com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, regular o Bitcoin, que ele chama de criptoativo, é irrelevante no Brasil hoje. Na última segunda-feira, dia 24, o Bacen divulgou mais detalhes sobre o real digital, uma moeda digital que o Brasil vai desenvolver. Allegedly, né? Se pá, vai demorar ainda 2, 3 anos, talvez eles desenvolvam a tempo aí de ter alguma relevância ainda. Sem muitos aspectos técnicos, né, apresentados ainda, inevitáveis comparações com as criptomoedas surgiram. Uma delas, e talvez a principal, é a regulamentação das criptomoedas, que passaram a receber atenção especial de alguns países, como a China, por exemplo. Diferente do Brasil, que não deverá tomar medidas drásticas contra o Bitcoin, o país asiático repreende duramente o setor. Né, que ele já tem o Yuan digital, já estão começando, né, então a atuar aí para tentar reduzir a influência, né, do Bitcoin na sua, né, jurisdição. O pessoal lá na China, obviamente, né, na China faria isso, não era de se esperar nada diferente do país do crédito social. Né? Tramitam no Congresso Nacional vários projetos para regulamentar as criptomoedas, tanto no Senado quanto na Câmara. Pelo menos 6 propostas já foram apresentadas com a intenção aí de criar regras para o uso do Bitcoin no Brasil. Isso porque, além de golpes com as moedas digitais, parlamentares não acreditam que essas moedas sejam positivas para a população. Além disso, nos últimos dias, o Banco Central divulgou diretrizes sobre o real digital, comparando a legalidade dessa, né, com as criptomoedas. Dessa forma, Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, disse que regular o Bitcoin hoje é irrelevante. Essa informação foi compartilhada pelo jornal O Valor Econômico. Na visão do mandatário do Bacen, é mais importante observar o network das moedas digitais, ou seja, empresas e pessoas que estão envolvidas com a tecnologia. Em sua visão, como as criptomoedas são descentralizadas, o network melhora para cada nova moeda que surge. Desse modo, ele comparou o ecossistema com uma rodovia, como se cada nova criptomoeda melhorasse a eficiência da via. Ainda que por parábolas, né, Campos Neto indicou que o setor poderá receber regras, assim como desejam os parlamentares hoje. O Banco Central do Brasil deverá ser o responsável pelas criações dessas regulações, visto que o setor público brasileiro já entendeu que as moedas digitais descentralizadas são de competência da autarquia, né? A autarquia, até anotei aí, né? É que no âmbito do direito administrativo, a autarquia são pessoas jurídicas de direito público, criadas por uma lei, né, que dispõe de patrimônio próprio e realizam atividades típicas do Estado de forma descentralizada, entre aspas, né? Ou seja, são o Banco Central, por exemplo, que é uma autarquia, não é bem governo, mas ele sim responde para o governo, ele, né, atua em, digamos, benefício aí do Estado, né? E de acordo aqui com, né, isso aqui eles estão, né, nós somos a máfia do dinheiro aqui, né? Banco Central que vai decidir, né, a competição, ou seja, o monopólio do dinheiro
eventualmente vai decidir, né, as regulamentações aí da sua competição, da sua concorrência, alright? Basicamente é como eu leio o que eles estão falando aqui, né? Vamos lá, o que o Banco Central já falou sobre o Bitcoin até aqui? Isso não é a primeira nem a última vez que o presidente do Banco Central responde alguma pergunta relacionada ao Bitcoin. A autarquia, inclusive, já se posiciona sobre o assunto desde 2017, quando o comunicado 31.000 blá 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 foi publicado, alertando contra o uso da tecnologia no país, né? Obviamente, concorrência, não usem. Na última segunda, o banco novamente reforçou a sua posição contra o Bitcoin, né? Afirmando que não é uma moeda, mas sim um ativo. Essa postura tem sido acatada por todos os bancos centrais do mundo que tentam eliminar a ideia das criptomoedas como moedas, apresentando elas como como ativos. Está aqui, inclusive, isso aqui é é interessante, um PowerPoint, uma apresentação ali do Banco Central que fala, né, CBDC, Central Bank Digital Currencies, moedas digitais de bancos centrais, né, uma nova forma de representação da moeda já emitida pela Autoridade Monetária Nacional, pelo detentor aí de monopólio de produção de dinheiro, né, de dinheiro fiduciário, dinheiro por decreto, né, no caso, sem lastro em absolutamente nada além da confiança em políticos, né? Se você confia em políticos, CBDC é para você. A opinião do e aí, né, ele fala, CBDC é como o Bitcoin, né? E você já vê, aí tem aquele ataque que eu digo, já que está acontecendo há tempo. Primeiro era blockchain, né? Agora criptoativos, criptomoedas. Não é mais falar sobre só Bitcoin, se fala sobre, né, os criptos, né? Porque realmente isso dilui a proposta de valor do Bitcoin, obviamente, né? Como, enfim, né? Não, dilui a proposta, né? Não significa que dilui de fato, dilui na mentalidade, na cabeça das pessoas, né? A gente fala, tem todos esses criptomoedas, os criptoativos, como o Bitcoin, né? Mas igual tem que usar o Bitcoin porque ele sabe que é a marca forte, né? Todo mundo sabe disso. Não detém as características de uma moeda, mas sim as características de um ativo, segundo eles, né? Porque moeda ela deve ser emitida, segundo eles, claro, eles são os defensores dessa regra, são os maiores beneficiários disso, né? Obviamente que, né, a moeda só é moeda estatal, não existe outro tipo de moeda, outro tipo de, né, representação de valor que não seja aquela, né, baixo as asinhas do Estado. Alright? A opinião do BC sobre criptoativos continua a mesma. Claro, são ativos arriscados, concordo, criptoativos é arriscado. Bitcoin só, rapaz. Não regulados pelo BC, isso jamais, né? Mesmo que o BC regule o Bitcoin, ele não vai regular o Bitcoin. Isso talvez é uma coisa que ele entende, que inclusive ele fala, né? O importante deles é monitorar o network, né? A rede de pessoas, as empresas e pessoas que estão envolvidas com a tecnologia, entendeu? Então ele percebeu que a rede em si ele não vai conseguir domar, né? Mas se eles já começam a, né, registrar, por exemplo, com a 1888, as empresas e pessoas que estão envolvidas com a tecnologia para manter um banco de dados aí, né, forte dessas pessoas, eventualmente eles podem então enforce, né, podem forçar, podem se utilizar de, né, dinheiro ilimitado, dinheiro entre aspas, moeda entre aspas, que eles criam do nada para, né, enforce regras que, né, eles vão criar para manter esse monopólio sobre o dinheiro no Brasil. É bem provável que o Banco Central espante realmente o Bitcoin nos primeiros anos, deixe mais pessoas, ou espante brasileiros, bitcoinheiros e afim, né, leve pessoas né, buscar um asilo, digamos, em outros países, em outras jurisdições que deem melhor, né, suporte para um bitcoinheiro. É bem possível que aconteça isso, ou que eles abracem alguma shitcoin que tenham mais controle, por exemplo, para dar, né, uma vazão aí para essa demanda que talvez o mercado tenha.
A ideia é, espero eu, que o mercado decida por Bitcoin, porque a gente tem aí então mais chance realmente, né, de manter algo global, descentralizado, imutável, realmente, né, uma rede forte que não pode ser, né, entrar em conluio aí com um governo tal, porque uma possibilidade de futuro, claro, obviamente, né, eu vendo como tá se jogando aí esse jogo, né, sociológico, digamos, né, de criptoativos, criptomoedas, blockchain acima de Bitcoin, eventualmente, né, e CBDCs em si, né, a CBDC vai ser uma shitcoin, vai ser uma altcoin, vai ter propriedades, vai querer competir com o Bitcoin, entre aspas, né, ao mesmo tempo que eles vão, né, criar regras que são benéficas para a CBDC, vão tentar, né, dificultar a vida das moedas, especialmente aquelas que de fato, né, representam uma ameaça, aí, digamos, a esse monopólio da moeda, né, que cada banco central tem em seu país. É isso aí. Resumindo aqui, só para terminar o artigo, a postura do Banco Central do Brasil é de cautela, né, considerando as criptomoedas ativos arriscados. Enfim, a regulamentação, contudo, deverá vir em breve, só não fica claro quando e nem por onde. Pois pode ser em breve, pode ser que demore ainda, né, um pouco, mas como eu acho que não, eles estão mantendo por enquanto essa posição de, né, deixar em aberto e monitorando para, né, ter o máximo de eficácia no momento que eles quiserem regular, inclusive, né, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que esse capítulo aí das CBDCs não renda, né? Mas vai render, provavelmente vai render, né? A massa vai terminar comprando a história, né? Que o CBDC, agora sim uma criptomoeda, não um criptoativo, que tem, né? Emitida pela nossa autoridade monetária nacional, realmente. O Brasil está indo adiante, está seguindo a revolução digital, né? Enfim, no fim, atrasa talvez um pouco a adoção do Bitcoin. Tem gente que discute que não, né? Que isso na verdade vai facilitar a adoção do Bitcoin. A gente vai ver com o tempo, né? Se as regulações sobre o Bitcoin, né, vão realmente ter efeito. Se a gente vai ter mercados paralelos aí de CBDC por Bitcoin para o pessoal que quer, né, vazar do Brasil, ou trocar o seu, né, sua moeda digital, sua shitcoin estatal digital, cripto shitcoin estatal digital por Bitcoin para, né, sair do país ou para enviar para outro lugar. Acredito que sim, haverá um mercado como a gente tem hoje com o dólar, né? Talvez seja mais difícil, obviamente, porque não é cash, né? E a CBDC ela vai estar sempre num ambiente muito mais fechado, mas como é paralelo, né? Ou seja, você transfere de X para Y, mesmo na CBDC, você sabe que transferiu de X para Y, não sabe para que foi, né? Então não sabe se você do outro lado recebeu Bitcoin, recebeu galinha, recebeu, sei lá, né? O que for. Então, também não é tão simples, né? Você consegue, a CBDC, o Banco Central vai ter uma visão de águia da economia aí, né? Dessa economia fechada, essa intranet, né? Essa criptomoeda fechada, né? Essa intranet seria o paralelo entre uma intranet, uma rede estatal, né? E uma rede global, pública, como é a rede do Bitcoin. A gente sabe, né, que no caso aí, por exemplo, da internet, por mais que tentaram, né, fechar em AOL, BOL também, né, lembra o UOL, tentaram fechar o seu acesso, Mandic também tinha serviço de internet, enfim, tentaram fechar, criar essas intranets, né, para as pessoas terem conteúdo que era, né, não livre, não público, não global, e a maioria das pessoas, no fim das contas, optaram pela opção, né, pública, global, livre, realmente aí onde você tinha mais ferramentas e mais coisas para fazer. Essa é a ideia. Espero que o Bitcoin, com o tempo, né, já está se consolidando aí. Tem muita gente vendo aí altcoins que prometem coisas.
As altcoins estão desenvolvendo talvez coisas diferentes aí, né, para o mercado, mas que estão sendo já absorvidas aí devagarzinho, né, pelo Bitcoin, além de, obviamente, os desenvolvimentos Bitcoin apenas, né, que são coisas muito mais... aqui no canal dos Bitcoinheiros você vê, né, tipo, tudo que é desenvolvido pelo Bitcoin, e ainda falta coisa, a gente tem ainda muita coisa faltando, a gente está, né, correndo atrás aí das inovações no Bitcoin, porque por ser uma rede realmente pública, aberta, qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser, né, criar o que quiser por cima, né, do protocolo. A gente tem aí coisas sendo criadas diariamente, software sendo lançado diariamente, atualizações aí, melhorias, e cada dia que passa tá mais fácil e melhor da gente interagir, né? A gente está encontrando formas mais fáceis e melhores de interagir com a rede Bitcoin, e o que vai dificultar, né, muito no longo prazo para que de fato, né, uma regulamentação possa ser executada, né? Uma coisa é você regulamentar, outra coisa é você executar, né? Fazer o enforcement, colocar então aí as travas de fato, né, nas pessoas, o que é muito difícil, a não ser que a gente viva aí uma sociedade extremamente autoritária que vai, né, censurar o seu uso do computador, o seu uso da internet, o seu uso de matemática, né? Você não vai poder fazer contas matemáticas no seu computador, vão ter que proibir matemática, né? Vão ter que proibir processar informação em computadores, e isso, né, vai contra aí vários dos princípios que a gente defende, como liberdade de expressão, né, por exemplo. Alright? Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. Tchau!